Olá, me chamo Luciana Ribeiro, falo daqui do Brasil e vim apresentar para vocês a minha pesquisa de conclusão do curso de mestrado, culminou na dissertação intitulada Justiça Restaurativa e Perdão, uma análise a partir de Paul Ricoeur e Hannah Arendt. Contextualizando, né, como foi que o pontapé inicial dessa pesquisa se deu a partir de uma inquietação que eu sempre tive desde a graduação, que era algo que eu criticava muito, que era a prisão como o único desfecho possível para a lei penal. Eu sempre pensava, sempre fui crítica, mas não via uma luz do fim do túnel até ser apresentada a justiça restaurativa. Em contrapartida, o perdão é algo que é valorizado na nossa sociedade ocidental, né, de base cristã. Ele é tão enaltecido no cristianismo, mas ele não é aplicado na seara política e jurídico-penal. Então, assim, essa não aceitação desse perdão também foi um elemento-chave para eu chegar no seguinte problema. Qual a conexão do perdão com a justiça restaurativa? Para tentar responder, né, esse problema, foram traçadas 3 hipóteses. Uma delas é que, a primeira delas, o modelo eminentemente retributivo do sistema jurídico criminal, ele não seria capaz de proporcionar o perdão. A justiça restaurativa serviria como caminho para fazer surgir o perdão entre vítima e ofensor, e o perdão é capaz de liberar os envolvidos rumo a um novo agir. Ao longo da pesquisa, essas 3 hipóteses foram confirmadas. Através de um método dialético e revisão bibliográfica, eu conduzi essa pesquisa. Antes de tudo, eu abordo a questão do perdão no sentido filosófico, o conceito de perdão. Para isso, eu utilizo o referencial teórico de Paul Ricoeur. Primeiro, eu apresento os pressupostos do perdão. Para o perdão surgir, é necessário que haja uma falta na dimensão do mal, que é um mal, uma falta que causa um mal irreparável ao ser humano. Depois disso, eu entro na equação do perdão em Paul Ricoeur e o trabalho do perdão no processo de luto e cura. Primeiramente, eu já digo, o perdão tratado nesse trabalho é o perdão no sentido secular. Ele constitui, na distância entre a altura, a magnanimidade do perdão e a confissão da falta. Né? A confissão da falta, ela é essencial para que o perdão exista. E o perdão só pode ser concedido por quem sofreu a falta, ou seja, pela vítima. Esse perdão de Paul Ricoeur se dá na economia do dom. Você dá, você não, no caso, o ofensor dá o seu arrependimento, confessa a sua responsabilidade sobre o evento ocorrido e a vítima recebe. Quando a vítima recebe, ela pode ou não dar em troca, retribuir o gesto e proferir o perdão. A questão é que se a gente se apegar a essa circularidade do dom, a gente não pode entender, a gente pode acabar entendendo que o perdão seria algo automático e obrigatório, ele não é. Então, Paul Ricoeur solucionou esse impasse a partir da ideia de superabundância, ou seja, o gesto de perdoar é dar e simplesmente receber, não sendo obrigatório a retribuição, ou seja, o perdão não é obrigatório, o perdão não é decorrência lógica de uma confissão, de um arrependimento, né? Deve-se assumir, portanto, que há uma distância abissal entre o ato de confessar e de perdoar. Mas também deve-se levar em consideração que essa distância diminui à medida em que a vítima percebe e é tocada pelo arrependimento do ofensor. Ao final das contas, ele diz também que o ato de perdoar, ele é o equilíbrio perfeito entre a memória e o esquecimento. Por quê? Deve-se utilizar o uso crítico da memória para se esquecer, se perdoar a dívida, a punição, o castigo, mas não a lembrança do que aconteceu. A lembrança deve permanecer, por isso que é importante essa questão dialógica de falar, né?
Entendido o que significa o perdão, a gente parte para a racionalidade penal moderna. Primeiro, eu abordo a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, porque o direito penal se insere dentro de um sistema maior, que é o sistema jurídico, que, por sua vez, é um sistema social, né? A racionalidade penal moderna é um sistema constituído de ideias fortes sobre punição, apoiada em 4 teorias da pena que foram desenvolvidas ao longo da modernidade: a teoria retributiva, da dissuasão, denunciação simbólica e reabilitação carceral. No trabalho, eu utilizo mais as 2 primeiras teorias. O direito penal da gente, quando eu falo da gente, não é só do Brasil, é do Ocidente, no geral, né? Ele crê muito na autossuficiência regulatória do direito criminal. Essa relação, é uma relação necessária entre crime e pena, como se fosse tudo misturado. A naturalização dessa obrigação de punir, há crime, consequentemente, tem que haver uma pena. E a supervalorização das sanções aflitivas, como se somente a pena fosse resolver aquela questão. Perdão. E aí eu começo a estudar as causas instintivas de punibilidade, que seriam o perdão que foi moldado pela racionalidade penal moderna. Esse perdão deve constar em lei e partir do Estado. Analisando essas causas instintivas de punibilidade, que não ocorrem somente modernamente no jurídico brasileiro, né, que é o quê? Graça, anistia, indulto, perdão judicial, a gente pode perceber que eles são justamente a antítese do perdão que foi estudado no primeiro capítulo. Por quê? O perdão, ele deve ser ofertado pela vítima, não pelo Estado. Ademais, essa desnecessidade de atribuição de responsabilidade ao agente em detrimento de uma imputação de sofrimento e de culpa, isso interdita completamente, né, o perdão no nosso sistema jurídico criminal moderno. Se esse sistema que está vigente, ele não é capaz de permitir o florescimento do perdão genuíno, qual sistema, então, estaria apto a possibilitar o ato de perdoar? Essa é uma outra pergunta-chave da pesquisa. E aí que eu começo a estudar o perdão segundo Hannah Arendt. Qual seria esse sistema que possibilitaria? Um sistema baseado na ação política. O que aí temos que estudar, voltar lá e estudar o que é a ação. A ação é quando se toma a iniciativa de algo, mas também não é só isso, ela deve estar aliada ao discurso, né? E é a condição humana da pluralidade. Não ocorre se você não estiver entre seus pares, entre comuns, no espaço de aparência garantido pelo poder. E aqui é necessário fazer uma ressalva, porque a ação para Hannah Arendt, ela se baseia num poder, que é um poder diferente do que nós costumamos aprender, e que é o poder no sentido weberiano. Para ela, o poder é a faculdade, né, de alcançar o consenso mediante a comunicação livre de coação e de violência. A partir daí, a gente entendendo que a ação causa a espontaneidade de um novo começo, coincidindo, portanto, com a liberdade, a gente percebe como tudo está interligado. O princípio da isonomia, que a gente estuda através de 2 vieses, que é o tratamento igual perante a lei, ou tratar os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades, não é só isso. Para Hannah Arendt, o princípio da isonomia é a liberdade de falar com o outro numa situação de não dominação. É importante também dizer que as características da ação são 2, a imprevisibilidade e a irreversibilidade. E é aí que entra o perdão para Hannah Arendt. O perdão e a promessa, eles são os antídotos destas características. A promessa garante uma ilha de segurança e um pouco de previsibilidade à ação, e o perdão seria o antídoto contra a irreversibilidade. O problema é que na sociedade ocidental, a promessa, principalmente no direito, ela foi muito estudada e muito trabalhada, ao passo que o perdão foi sendo relegado a um segundo plano. A gente tem que pensar, quando a gente fala em perdão e promessa, na simbólica do ligar e desligar. O agente liga-se ao outro ou ao Estado através da promessa, mas ele pode se desligar através do perdão. E por que o perdão não foi muito bem trabalhado na área política, na área jurídica? Porque ele tem a matriz do amor. E a gente deve substituir esse amor por respeito na seara política e jurídica para conseguir
que o perdão atinja o seu potencial de reação. Uma ação que age novamente, de forma a garantir sempre aquela liberdade de um novo nascimento. E, então, eu comecei a perceber que a justiça restaurativa e a ação para Hannah Arendt, elas estão muito ligadas, né? Por exemplo, os princípios do empoderamento, da não dominação, a pluralidade das pessoas envolvidas no processo. O processo restaurativo, ele não envolve somente vítima e ofensor necessariamente, ele envolve apoiadores, membros da comunidade. Então, você garante aquele espaço de maior pluralidade, de diálogo, de elaboração através da lembrança, para se construir um consenso. E aí a gente se pergunta, seria cabível perdão na ordem jurídica? E eu concluo aqui que sim. O perdão, o amor é tão necessário à justiça como a justiça é necessária ao amor. E para isso eu utilizei o referencial teórico de Paul Ricoeur, num livro que tem esse mesmo nome, Amor e Justiça. No final das contas, eu chego a uma equação restaurativa que varia segundo o grau de libertação, né? Ela começa pela reparação, que é o mínimo necessário no processo restaurativo, passa pelo reconhecimento e chega ao cume, que seria o perdão, que a gente deve ter em mente que não é obrigatório, mas é possível de ser fomentado através do diálogo em um ambiente seguro. E eu concluo afirmando que a justiça restaurativa ela tem potencial para promover o perdão genuíno, pois a partir do diálogo verdadeiro e sincero entre as partes envolvidas no conflito penal e da enunciação da falta através da confissão, é possível que a vítima profira a palavra libertadora do perdão após um trabalho de lembrança mediante o uso crítico da memória. Muito obrigada a todos.